Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos, para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Prefácio do tradutor e prefácio de Allan Kardec. Prefácio do tradutor. A incumbência de traduzir para o português a primeira edição francesa de O Céu e o Inferno foi motivo de grande honra e, igualmente, de grande cuidado pela responsabilidade que encerra o trabalho de verter um texto de Allan Kardec para a nossa língua. Assim, para a conveniência dos leitores, cabe aqui tecer algumas breves considerações sobre o processo de tradução e escolhas metodológicas. Buscamos manter um registro uniforme ao longo de todo o texto. As obras de Kardec têm uma linguagem eminentemente formal que evidencia a erudição do codificador, sobretudo quando discorre sobre algum tema específico em seus textos ensaísticos. Mesmo nos diálogos originais com espíritos menos evoluídos, nunca o linguajar toma um caráter coloquial ou vulgar. Para manter tal coerência, é forçoso utilizar um leque vocabular amplo, conquanto tenhamos evitado as palavras que tenham caído em desuso, como vemos ainda em traduções mais antigas. Usamos como crivo a análise de frequência do corpus da Universidade de Brigham Young, que incorpora majoritariamente textos em português dos últimos 20 anos. Procuramos, igualmente, evitar, tanto quanto possível, as formas verbais menos usuais, como o pretérito mais que perfeito sintético e colocações mesoclíticas. Com relação aos substantivos próprios, foram traduzidos apenas os toponímicos, de uso mais frequente, como Bruxelas, Baviera, etc. Alguns nomes foram mantidos nas formas originais, ainda que tivessem equivalentes em português, quando pudessem causar certa estranheza. Rio Loire e não Rio Liger, Bordeaux ao invés de Bordeaux, etc. Exceto pelas figuras históricas, historiográficas ou mitológicas, como formas portuguesas de uso corrente. Os antroponímicos não foram traduzidos. Ao contrário do francês, não se utiliza em português o pronome vós e outras formas pronominais e verbais correspondentes, como registro de formalidade no tratamento da segunda pessoa do singular, exceto pelo plural majestático referente a Deus, como se vê na oração dominical. Pai nosso que estais no céu. Apesar disso, constatamos que a ampla maioria das traduções existentes opta por fazer uma transposição literal do texto francês usando o pronome vós, quando no original o pronome vos refere-se claramente a um interlocutor único, o que não encontra abonação em nossa língua, como dito antes. O registro de formalidade em português é estabelecido pela escolha de pronome de tratamento correspondente, como o senhor e a senhora, formas que utilizamos preferencialmente, sobretudo na tradução dos diálogos de Kardec com os espíritos, na segunda parte do livro. Da mesma forma, evitamos a tradução literal dos idiomatismos franceses, que frequentemente confundem o leitor brasileiro. Nessa lista incluem-se a palavra positif, que Kardec geralmente usa no sentido de objetivo, concreto, certo, inquestionável, e não no sentido de bom ou auspicioso. E a expressão respect human, que significa escrúpulo ou receio e não respeito humano, para citarmos apenas dois exemplos.
A adequação às regras de estilo do português também nos levou a outras abordagens específicas, como o uso de maiúsculas após interjeições pontuadas com exclamação, ponto ou reticências, ao contrário das traduções antigas que seguem o original em francês. O uso consistente de abreviaturas conforme a padronização brasileira, etc. Sem a pretensão de termos produzido um texto irretocável, o objetivo de nosso esforço foi o de trazer as palavras luminosas do mestre Lyonês ao alcance do leitor de nossos dias. Finalmente, agradecemos a ajuda incessante dos amigos encarnados e desencarnados que trabalharam no projeto de restabelecimento da proposta original de Allan Kardec. Emanuel G. Dutra, formado em engenharia elétrica e literatura francesa, lidera o time de tradução das obras de Kardec para o chinês, tendo também lançado a mais recente tradução de O Livro dos Espíritos para o inglês. Mora atualmente nos Estados Unidos. Paris, 1865. Prefácio. Este prefácio da edição original de O Céu e o Inferno, de 1865, foi integralmente suprimido na edição adulterada de 1869. Como se pode constatar, esse texto inicial por Allan Kardec é uma apresentação de grande importância para qualificar a obra, o método utilizado, a estrutura de seu legado, o momento adequado de seu surgimento e os fundamentos do critério da universalidade basilar para a doutrina espírita. Nota 1 do editor. Continuando. O título desta obra indica claramente seu objetivo. Nada reunimos Nela reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem acerca de seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade. Tudo na obra é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir seu coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem no ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nessa obra, desde um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada não se devem entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir a seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, reconheceremos sem dificuldade
que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria malogrado, uma vez que, não sendo tão numerosas as simpatias, ele teria sucumbido aos ataques de seus adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para desabrochar. As ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar as velhas ideias o tempo de se desgastarem, provando sua insuficiência antes de se apresentarem às novas. Nota 2. No artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Kardec afirma que, no período em torno da Revolução Francesa, a sociedade estava tomada pelas ideias materialistas. Negava-se tudo até a existência de Deus, mas foi reconhecido que faltava às instituições sociais um apoio sólido. Diante da ampla necessidade de se compreender racionalmente o que é a alma, sua origem e seu destino, teve início uma reação inevitável às ideias espiritualistas, explica Kardec. O espiritualismo racional, enquanto filosofia oficial da França após 1830, visava a regeneração da humanidade pelo desenvolvimento das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação, e pela moral da liberdade. Conclui o professor. Foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que o Espiritismo chegou. Anteriormente, teria se deparado com o materialismo que tudo permeava. Anteriormente, seria sufocado por um fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todas as mentes, quando estamos em busca das grandes soluções que dizem respeito ao futuro da humanidade. Revista Espírita de 1863, outubro. Nota do editor. Continuando, as ideias prematuras fracassam porque não têm maturidade para compreendê-las e porque não se faz sentir ainda a necessidade de uma mudança de posição. Hoje é evidente para todo mundo que um imenso movimento se manifesta na opinião pública. Uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes de amanhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes, sem conseguir defini-los, que se desfaz dos traços da infância. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda é indefinido. Procuramo-lo. Todos trabalham por ele, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem, cada um lapida uma pedra para o novo edifício cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui e cuja estrutura apenas está compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a chegada do Espiritismo. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e providência do que os fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado de nosso horizonte. Nota 3. A observação dos fenômenos está entre os passos do método científico.
Na ciência espírita, a teoria se estabelece por dois processos. Um, os espíritos superiores estudam os fatos do espírito humano diretamente em seu meio, pelos sentidos do perispírito e pela amplitude da consciência. Os homens, enquanto encarnados, não podem fazer essa ampla observação direta, pesquisam as fases da evolução espiritual, deduzem suas leis e constituem sua teoria. 2. Rivail e a comunidade dos pesquisadores espíritas, por meio de milhares de comunicações com espíritos nas diversas fases evolutivas, em centenas de grupos pelo mundo, puderam confirmar racionalmente os conceitos pelos depoimentos e, por meio dessa observação indireta, constitui, assim, a doutrina espírita que amplia o círculo limitado de horizonte, de nosso horizonte, prevendo a regeneração da humanidade. Nota do editor. Continuando. Tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. Nota número 4. A ideia da heteronomia ou a obediência passiva do indivíduo, as regras externas que ele não compreende racionalmente, servindo aos interesses alheios, é o fundamento das desigualdades e dos privilégios do velho mundo. O Espiritismo prevê uma nova fase, a da regeneração da humanidade pela fé racional e pela caridade desinteressada. A teoria espírita serve como bússola para indicar esse caminho, pois serão as ideias da autonomia que vão alavancar uma revolução moral e as renovações sociais que caracterizarão o mundo novo. Nota do editor. Continuando. A sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do Espiritismo e revelada quase instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Nota 5. Os conceitos fundamentais da doutrina espírita foram dados progressivamente pelos espíritos superiores. Para dar um novo conceito, eles aguardaram o amadurecimento das ideias, promovendo o movimento de enviar as mensagens por diferentes médiuns e diferentes grupos por todo o mundo. Algumas questões levaram anos para receber uma resposta. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções, comentou Kardec, ao apontar que eles só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida em que for, tomando oportuno, fazê-las sair da obscuridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7. Se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles esperam cada ideia amadurecer e se propagar antes que apresentem outra, e os acontecimentos o de preparar a aceitação desta outra. Ibidem. São somente os espíritos superiores que conduzem a gradual elaboração da doutrina espírita pela universalidade de seu ensino. Nota do editor. Continuando. Não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Não nos basta dizer gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada. E menos ainda nos convém dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora de nos dardes tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançados para recebê-la.
pois equivaleria a dizer-lhe: sabemos melhor que vós o que convém fazer. Aos impacientes, os espíritos respondem: começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar bem o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é tratado aí de maneira especial, sendo refutado por argumentos colhidos pelas próprias leis da natureza, que demonstram não somente o lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como sua impossibilidade material. Como as penas eternas caem naturalmente, as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Nota 6. Nessa obra, Allan Kardec consagra o método fundamental da ciência espírita, o da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Toda comunicação, seja de homens ou espíritos, é individualmente uma opinião pessoal, parcial e circunscrita a seu grau evolutivo. Foi pelo estudo de milhares de comunicações que foi possível, destacando os padrões, deduzir as leis fundamentais que regem o mundo moral. Os espíritos confirmam essas leis pelos conceitos fundamentais que ensinam. Kardec estabeleceu, assim, dois critérios do método da ciência espírita: coletividade concordante do ensino dos espíritos superiores e o exame da lógica, estabelecendo a força e a perpetuidade da doutrina espírita. Esse livro representa, assim, a superação do pensamento dogmático do velho mundo pelo paradigma científico das leis naturais da justiça divina, definindo a autonomia intelecto-moral como fundamento da evolução do espírito pelo seu próprio esforço e dedicação, sendo a felicidade inerente a essa conquista progressiva. Nota do editor. Continuando, a autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos e dos lugares em que foram obtidos, por, porquanto, se emanassem de uma única fonte, podiam ser considerados como o produto de uma mesma influência. Baseia-se essa autoridade, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias em todos os lugares onde alguém se ocupe das manifestações espíritas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que deles não possa fornecer uma notável quantidade. Para evitar repetições cansativas, tivemos que escolher entre os mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem até agora tão obscura e tão temida da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e consolação, assim como novas bases para fortalecer a fé no futuro e na justiça de Deus. Nota 7.
Por milênios, os sistemas imaginados pelos homens ofereceram guias ilusórios quanto à vida além-túmulo, ou a total negação materialista quanto a Deus, a alma e a vida futura. Na teoria moral e as leis naturais que regem a vida após a morte, apresentadas de forma racional nesta obra, fundamentam uma mensagem de esperança, consolação e otimismo, destinando-se a toda a humanidade, independente da crença religiosa de cada um. Explica Kardec. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, a profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução maior e mais poderosa, porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. A Gênese, capítulo 1, item 20. Nota do editor. Continuando. Nesses exemplos escolhidos, em sua maioria entre casos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios todas as vezes que julgamos útil fazê-lo por motivos de conveniência facilmente apreciáveis. Quem por eles se interessar há de reconhecê-los prontamente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos nada teriam acrescentado à instrução que se pode tirar desses exemplos. As mesmas razões que nos levam a omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que omitíssemos também nesta obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Os médiuns têm ainda menos interesse nisso, porque não poderiam atribuir a si o mérito de algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação. Além disso, a mediunidade não é prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas uma faculdade fugídia, subordinada à vontade dos espíritos que querem se comunicar. Faculdade que possuímos hoje e pode amanhã faltar, e que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo por isso mesmo um mérito pessoal, como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a importância de sua missão, consideram-se instrumentos da vontade de Deus instrumento da vontade de Deus, pode incapacitar quando lhe aprouver que Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, quando não atuem segundo seus desígnios. Eles são felizes por possuírem uma faculdade que lhes permitem ser úteis, porém disso não se envaidecem de modo algum. De resto, sigimo-nos, nesse ponto, os conselhos dos nossos guias espirituais. Nota 8. O mais absoluto desinteresse material e de qualquer interesse próprio é uma característica fundamental e indispensável para o médium espírita, afirma Kardec. A mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Explorar alguém. A mediunidade é, por consequência, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 9. Nota do editor. Continuando. Quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém, mas que tivesse os mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme essas palavras de que os médiuns de nossos dias são o cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17, 18. Nota 9. Condizente com a racionalidade de seu tempo, o espiritismo, conforme o pensamento de Allan Kardec, deve necessariamente se organizar de forma a impor uma barreira a ambições pessoais, divergências na maneira de interpretar os conceitos fundamentais da doutrina e por meio de um método que supere as opiniões pessoais pela universalidade do ensino dos espíritos. Por isso, para perpetuar a doutrina espírita, Kardec idealizou as unidades da teoria, organização e método da doutrina espírita. Veja mais sobre isso na obra Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, no capítulo 4. A história do golpe, no subtítulo A Força do Espiritismo está em sua unidade. Nota do editor. Continuando. Mas também foi dito: haverá falsos cristos e falsos profetas. Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Nota 10. A universalidade do ensino dos espíritos superiores é a única garantia de se estabelecer uma comunicação segura entre os dois mundos, pois os espíritos mal intencionados, falsos profetas, só conseguem exercer sua ação contando com o isolamento em torno de um só grupo, um só médium, um só local, onde podem formar seu feudo, seu castelo de falsidades. Jamais conseguiriam agir em meio à diversidade de centros, todos estudando, atentos aos bons espíritos que os assistem, fazendo uso da razão para analisar as mensagens que recebe, trocando as informações entre si para garantir a unidade em meio à diversidade, que é a base da doutrina espírita. Nota do editor. Continuando. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral, em outras palavras, a era da regeneração. Nota 11. No século XIX, o movimento liberal, promovido pelo espiritualismo racional, propunha uma regeneração da humanidade pelo desenvolvimento autônomo das faculdades da alma. A doutrina espírita, demonstrando as leis que regem o mundo espiritual, segundo Kardec, surgiu no momento ideal, apontando caminhos para a regeneração, de tal forma que o espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação de seus propósitos, pela generalidade das questões que ele abraça, o Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso é que é contemporâneo. Surgiu no momento em que podia ser útil pois para ele também os tempos são chegados. A Gênese, capítulo 18, item 23. Nota do editor. Fim dos prefácios.